Se queremos encontrar o fator X responsável pela complexidade da vida, precisamos seguir as evidências. E o que nos encontramos até aqui? Vamos começar pela célula. O que foi um mistério para Charles Darwin, hoje em dia é muito bem compreendido. Sabemos que a célula codifica e transfere informações, e que regula as dimensões e a forma dos seres vivos. Sabemos que a célula é constituída por um maquinário incrivelmente complexo. E ainda mais, a maior parte é irredutivelmente complexa. Todas as peças são necessárias para que um sistema irredutivelmente complexo funcione. Irredutibilidade comprova que todas as partes foram formadas intencionalmente, com o objetivo final em mente, e não aleatoriamente ao longo do tempo. Por fim, a explicação de Darwin para a complexidade era a evolução, onde pequenas variações aleatórias através de muitas gerações progressivamente gerava vidas com mais e mais sofisticação. Mas só recentemente a ciência descobriu que variações ocorrem por mutações genéticas, e que até mesmo as mutações benéficas normalmente quebram genes. Isso não é evolução, mas involução. Então, quais são as provas de que existe um fator X responsável pela complexidade biológica? Considere comigo. Se você encontrasse uma formação assim no chão de uma floresta, a que tipo de conclusões chegaria? Não há evidências aparentes que comprovem quando foi feito, quem fez ou como foi feito. Mas fica evidente que não tem como uma coisa como essa acontecer por acaso. Foi planejado por um ser inteligente. A disposição proposital das partes é a maneira e a única maneira pela qual reconhecemos o trabalho de uma mente. E quanto mais complexo o arranjo das partes, mais fortes as evidências de que há uma mente envolvida. O fator X que explica a complexidade é a inteligência. Um ser inteligente é responsável pela existência da vida. O lindo e proposital design que se encontra em todos os lugares na natureza é uma evidência extremamente poderosa. Mas você poderia dizer, espera só um pouco. Não é preciso presenciar como as coisas foram colocadas juntas para se comprovar que houve propósito? Afinal, nós podemos observar como um engenheiro constrói uma casa. Se não somos capazes de ver ou entender como o design ocorre na natureza, como acreditar que há inteligência envolvida? Pois é o que nós podemos ver que é a grande questão. Digamos que 3 visitantes de um lugar distante se deparassem com essa surpreendente formação rochosa da qual nunca houvessem ouvido falar antes. Não sabendo como foi formado, o primeiro poderia dizer que foi esculpido. O segundo sugere que foram usadas ferramentas elétricas. E o terceiro que só pode ter sido feito com laser. Mas nenhum deles iria concluir que o Monte Rushmore é resultado de um acidente, ou de erosão gradual consequência da ação da chuva e do vento. Eles saberiam imediatamente que foi propositalmente projetado, só de perceberem a intenção por trás do trabalho. O design proposital da natureza foi considerado senso comum por milhares de anos. Alguns pensadores, como o filósofo Aristóteles, acreditavam que o propósito estava embutido na natureza. Outros, como Galeno, estimado médico da Roma antiga, cria que o propósito fora adicionado à natureza. Mas quase todo mundo, educados ou não, religiosos ou não, reconheciam que a vida havia sido intencionalmente criada. Além da biologia, outros campos haviam encontrado indícios de design inteligente através das eras. Astronomia, química e física, todas revelavam arranjo e ordenação. A ciência se desviou desse consenso poderoso quando Charles Darwin apresentou a teoria da evolução com base em acontecimentos não guiados. Agora nós sabemos que Darwin até tinha razão em relação às pequenas mudanças.
Mas a ausência de evidências que apontem para as mudanças grandiosas da evolução sustentam as evidências para o design inteligente. Então, quem é essa mente? Uma coisa é certa, ela precisa ser extremamente inteligente para criar a vida. Além disso, uma mente tem que ser, no mínimo, tão grandiosa quanto as obras que ela apresenta. Na verdade, muito mais inteligente. Mas está claro que erros ocorrem na natureza. Bebês nascem com defeitos. Pessoas boas contraem câncer. Mas por quê? Como eu disse antes, eu estou entre aqueles cientistas que não acreditam que a ciência pode responder tudo sozinha a todas as questões. Talvez precisemos de filosofia e teologia para responder isso. Mas a identidade do projetista é uma questão em separado. No final das contas, da mesma forma como aqueles visitantes se depararam com o Monte Rushmore pela primeira vez, dá para enxergar as evidências. E se as estudarmos cuidadosamente, perceberemos com certeza que a vida foi desenhada por uma mente.